Vamos ler todos uma só voz, irmãos. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. Todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor, quando abrimos a tua palavra para ouvirmos a tua voz, mais uma vez nós clamamos ao Senhor discernimento e graça, a fim de que o Senhor seja adorado no nosso meio. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Certamente, irmãos, existe um tipo de motivação, podemos chamar assim, em Deus. Existem muitos propósitos, mas existe dentre esses propósitos um propósito muito claro em Deus nos fazer ou nos permitir passar por tribulações ou profundo sofrimento, né? E um desses aspectos é que a nossa fé seja testada ou que a nossa confiança seja colocado nele, na palavra dele, não necessariamente nas circunstâncias que nós estamos vivendo ou passando. A fé, ela é perfeita não porque ela tem na sua fonte, no homem, a razão de ser perfeita. Ela é perfeita porque ela é colocada em Cristo, né? É perfeita porque é colocada na verdade do Evangelho. Mas ela não é perfeita no sentido de dizer que ela vamos chamar assim, que a fé ela é madura, paciente, porque senão não faz sentido o Senhor tendo o seu povo, aqueles que creem no seu nome, passando por tribulações e às vezes as mais profundas tribulações, e se não for com a intenção e o interesse claro de amadurecer a nossa própria fé e de forjar em nós um caráter mais dependente de Deus. Esse é um elemento importante, irmãos, porque é exatamente isso que o salmista nesse trecho vai nos falar, não é? Veja, os inimigos do salmista, irmãos, o levaram a uma condição profunda de humilhação, de angústia e até de depressão. Os inimigos levaram ele a uma situação deplorável, é exatamente isso. Mas a fidelidade dele, a confiança dele na lei de Deus e a confiança dele em Deus, não foi abalada. Pelo contrário, ela foi aprofundada. Você percebe que quanto mais ele passa por essas tribulações, mais ele diz: eu não me aparto da tua lei, eu não me esqueço dos teus preceitos, eu não abandono os teus mandamentos. Podemos dizer que essa seção do verso 81 e 88 é a noite escura da alma do salmista, podemos dizer assim, né? E as trevas tomaram conta do coração dele. Há uma oração puritana que diz assim, que você só pode ver as estrelas nas trevas, na escuridão. Então seria como dizer, as trevas eram profundas, as estrelas, entretanto, brilham. E no último verso, veja, nós temos uma promessa. Qual é a promessa? Leia para mim o último verso, 88, o que é que ele diz?
Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Há uma expectativa, veja, irmãos, a expectativa do salmista é que o Senhor o vivifique. Não apenas o Senhor lhe dê um coração reto, como é o último verso 80, veja lá como é que termina o 80, né? Não está aqui não, né? Só está 81, né? Vê o 80, o verso 80, como é que termina, por favor? É interessante, o anseio dele é por um coração reto, agora ele quer um coração vivificado, restaurado. O anseio dele é esse. E esse é o fim de todo o processo. Veja, o que ele pede a Deus, irmãos, é que o Senhor use de misericórdia para com ele. Vivifica-me segundo a tua misericórdia. Para quê? Entenda, o pedido dele, apesar dos conflitos que ele está passando, é para que ele possa guardar os testemunhos oriundos da tua boca. A concepção do salmista é: o Senhor vai me levar a uma situação onde o anseio do meu coração não é necessariamente livrar-me dos inimigos, mas é que eu seja vivificado pelas tuas misericórdias, para que eu aprenda, para que eu guarde as leis oriundas da tua boca. Então, esse é o contexto do verso 81, né, e ao 88. Essa imagem que o texto coloca para a gente. Mas ele começa dizendo: a minha alma, o que o verso 81 diz? É interessante essa expressão: a minha alma desfalece aguardando a tua salvação. É interessante, irmãos, veja, é óbvio que aquele que teme ao Senhor, ele deseja a salvação do Senhor. Isso é interessante, aguardando a tua salvação. Ele desejava não por libertação, mas ele desejava por aquela que viesse ou que vinha da parte de Deus. O único desejo dele, irmãos, era por tua salvação. E é importante como ser e como amar a lei de Deus, porque é você pensar, o meu objetivo não é simplesmente ser salvo, mas eu quero a tua salvação. Não é simplesmente me livrar dos inimigos, mas é a tua libertação dos meus inimigos. É como o Senhor vai lidar comigo. É importante ainda pensarmos que o desejo dele era tão profundo e tão grande, irmãos, que o leva a ter um espírito prostrado diante de Deus. Ele espera a ponto de desfalecer. Ele espera a ponto de descair. Ele espera a ponto de enfraquecer. Ele tinha uma necessidade urgente. A sinceridade e o apelo e o calor da alma do salmista aqui, irmãos, foi provado. Ele poderia, e ele então aguarda a ponto de quase desmaiar pela salvação do Senhor. Ele não cede para os outros meios, para as outras saídas, para as outras maneiras, ele não cede. Eu espero por tua salvação. Nada poderia satisfazê-lo. Nada poderia satisfazê-lo, senão a libertação que fosse trazida pela mão do Senhor. E aí a parte B do verso diz, como é que diz? Porém eu espero na tua palavra. A salvação viria da parte de Deus, e a salvação que viria da parte de Deus não poderia quebrar a própria palavra de Deus. Eu chego a ponto de desmaiar aguardando a tua salvação, porém eu espero em que? Na tua palavra, nas tuas promessas. Esperar pela palavra é esperar pela salvação. Esperar pela salvação de Deus é esperar naquilo que Ele falou na sua palavra. Veja,
Que tipo de salvação eu aguardo? Aquela que foi prometida na lei. Porque eu posso dizer que eu estou esperando salvação da parte de Deus, mas não estou esperando de acordo com a palavra dele. E aqui é a esperança que vem da própria palavra de Deus. É importante porque a esperança é o grande ponto aqui. Veja que é isso que está sendo amadurecido na vida do salmista e na nossa vida. A esperança. Você começa a perceber, irmãos, que você não confia em você mesmo. Você se vê incapaz, você se vê impróprio, você se vê inoportuno, você se vê indigno, e você não produz a própria salvação, porque essa não está de acordo com a própria palavra. Então, se Deus falou na palavra, é essa a salvação que eu tanto aguardo da parte dele. É essa que eu quero. A esperança, ela sustenta o coração debaixo daquilo que nós chamamos de aparente atraso da parte de Deus. Na demora. O que sustenta o coração de um crente é a esperança no meio daquilo que nós chamamos o Senhor parece tardar em vir, em cumprir a sua palavra. E o que é que excita a minha alma? O que é que anima a minha alma? A palavra, o que está escrito. É por isso que eu digo, eu aguardo a tua salvação. Eu chego a ponto de desmaiar, aguardando a tua salvação. O cumprimento daquilo que ele disse na palavra está perto, irmãos. Quando a nossa esperança, ela é firme na palavra. Às vezes, a salvação não é a libertação do inimigo momentâneo, mas é a plena confiança na palavra de Deus. É a plena esperança na palavra dele. E é interessante, não é? Quando você diz assim, eu aguardo a minha esperança, eu aguardo no Senhor. Aí o verso seguinte, né? Ele vai nos ensinar exatamente alguma coisa que diz respeito aos desejos do seu coração ainda. Veja o verso 82, o que é que diz. Veja, agora ele descreve, ali é como ele chega a ponto de desmaiar. Aqui ele diz, os meus olhos, o que é que tem? Esmorecem. De tanto o que, irmãos? De tanto esperar nas tuas promessas. Quando o que mantém uma alma viva, apesar do desejo aparentemente ter sucumbido, é a esperança. O que mantém uma alma viva, mesmo quando eu já não consigo mais desejar aquilo, é a esperança. A esperança mantém minha alma alerta. Uma das coisas fundamentais no trato com o pecado é conceder ao pecador esperança. Não esperança no pecado, é esperança em Deus. Porque se há alguma coisa que destrói a vida de um indivíduo é quando ele perde a esperança, ele não tem o que esperar. E é interessante você olhar para um texto como esse, irmãos, os olhos deles não estão mais olhando para as coisas pequenas, não. Ele não está aguardando coisas pequenas, ele não está aguardando por mudanças ali e acolá, ele está aguardando pelo cumprimento das promessas. Ele olha para a vida dele, ele está sendo destruído pelos inimigos, os inimigos estão causando angústia diante dele. E aí nós não podemos estabelecer tempo para Deus quando isso vai acontecer. Mas nós podemos pedir e clamar e pedir, inquirir fervente com fervor as promessas que Ele nos deu. Tanto é que a pergunta dele, quando é que tu me confortarás? Quando é que eu vou ser confortado, Senhor?
Isso os crentes, na sua plena maturidade, irmãos, nos ensinam essas coisas preciosas. Eu não vou aprender essas coisas de outro meio, senão pelo meio que o Senhor determinou que eu aprendesse. Eu não consigo mais, e veja que coisa interessante, um benefício já. Os meus olhos estão postos nas promessas. Eu não estou olhando para o mundo, porque eu não tenho esperança nessa estrutura, eu não tenho esperança nesse poder, eu não tenho esperança em pessoas. É interessante, às vezes você diz assim, eu estou desapontado com fulano, eu estou desapontado. Isso, ao invés de você chorar muito por isso, você deveria pensar que Deus está te ensinando, é que você não poderia tirar os olhos do Senhor, e que os seus olhos têm de estar nele, somente nele, e é isso que ele está dizendo, olha, o sofrimento que o Senhor está me fazendo passar, me faz ansiar pelas promessas dele, de tal maneira que meus olhos ficam cansados, de tanto olhar, de tanto aguardar, eu fico olhando para ele, aguardando nele, dia após dia. É um olhar humilde, irmãos, levantado ao Senhor, vai inflamar a alma, sem dúvida alguma. Bem-aventurado aqueles que olham para Deus e não para as coisas do mundo, aqueles que aguardam nas promessas do Senhor, não nas promessas dos homens. E o Senhor verá isso. E virá e fará aquilo que Ele mesmo diz. É melhor olhar e esperar pelo Senhor, até mesmo com os olhos ardendo e doendo, do que ter os olhos voltados para coisas vãs dessa terra. O sofrimento do salmista o leva a firmar os seus pés na salvação de Deus, na esperança em Deus e nas promessas que procedem da boca de Deus. E agora ele vai descrever o estado da alma dele, uma imagem bem interessante. Veja o verso 83. Pois eu sou o que? Ele diz. Interessante. Eu já me tornei, ou eu pareço como um odre na fumaça. O que é isso exatamente? Que imagem é essa, né? Que é uma imagem bem interessante, própria da época. Então, existiam alguns vinhos que eram colocados em material de couro, certo? Não era garrafa, era couro. E acontecia o quê? Quando esse material estava vazio, eles eram pendurados. Então, o sol e a fumaça ressecava e rachava o material todo. Ele se diz assim, a minha alma está igual um odre na fumaça. Então, o propósito dele todo rachado, a cor mudada, transformado, ferido. É assim que ele descreve a alma dele. A descrição é interessante, não é? O salmista ele enfrenta aqui, irmãos, essa realidade através daquilo que o Senhor tem permitido que seus inimigos realizem com ele. Ele chega a ponto de desmaiar, mas os seus olhos estão fitos no Senhor. A sua mente está cansada, os seus olhos estão fitos. Mas parece que ele perdeu aquela coloração natural. Ele está danificado pelo sofrimento. Ele está danificado pelas lutas. A sua alma foi avermelhada, ela foi ferida pelos que caluniavam o salmista. A mão dele estava cansada por causa das perseguições. Ele estava com medo de se tornar inútil, incapaz de tanto sofrimento mental que ele estava passando.
e as pessoas iam olhar para ele como aquele material de couro usado, que era usado para alguma coisa e hoje não serve para nada. Ele dizia, é assim que eu sou, é assim que as pessoas vão me ver. Aquilo não sustenta nada, nada fica nele, e não tem nenhum propósito, a não ser lembrar como era, alguma coisa do passado. Ele diz, exatamente assim a minha alma. Você vê a descrição do sofrimento. Aí você vai ver, irmãos, que essas mudanças, até mesmo na coloração dele. Ele diz, entretanto, eu não esqueço dos teus estatutos, dos teus mandamentos. Aqui, irmãos, é aquilo que Deus está fazendo na alma do crente. Paciência. A primeira coisa que Paulo diz, quando ele descreve lá em Romanos capítulo 5, é: eu me glorio nas tribulações, das minhas tribulações, porque elas produzem paciência. Porque ela produz paciência, né? Porque essa é uma marca da nossa fé, nós somos impacientes. E é isso que o Senhor está tratando aqui. Então tudo está desmoronando aqui, a minha pele está mudando de cor, eu estou com aquele couro todo rachado, eu estou sofrendo, meus olhos estão cansados, eu estou desmaiado. Imagens fortíssimas do salmista escreve, mas eu não esqueço dos teus estatutos. Eu mantenho aqui uma esperança firme. É interessante porque a verdade estava nele, não estava fora dele. Ela vinha de fora, era de Deus, ele aguardava a salvação que vinha de Deus, mas essa lei estava no coração dele. Ele era fiel ao seu rei, quando parecia que ele havia abandonado, quando aparentemente ele havia sido entregue. A promessa vinha à sua mente. E ainda era mais fiel, ele era muito mais leal ainda. Os estatutos de Deus estavam lá também. Ele se mantinha firme. Ele não apenas vai pedir pelo conforto. Ele diz, eu me mantenho firme nas minhas obrigações. Eu me mantenho firme nos teus preceitos. Eu me mantenho firme na tua lei. Eu me mantenho firme na tua palavra. Eu não vou abandonar. A pior circunstância, irmãos, não pode mudar isso. O comentarista disse, a graça é um poder vivo. A graça é um poder vivo que vai sobreviver àqueles, que vai fazer sobreviver aqueles que confiam nela e vai sufocar outros que abandonam. Um homem pode ser reduzido a pele, couro, osso. O conforto dele pode ser arrancado dele. Mas ele tem uma integridade. Eu vou viver para a glória de Deus. Me foi arrancado todo o conforto dessa terra. Os meus olhos continuam fitos no Senhor. Os olhos que estão atormentados aqui, irmãos. A angústia do coração. A alma que chega a desmaiar. Que clama pela libertação de Deus. Aguarda pela salvação divina. Os inimigos me fazem tudo isso. Mas é a tua salvação que eu espero, é na tua promessa que eu espero. Eu não me esqueço dos teus estatutos. E aí o verso 84 agora, ele vai clamar pelo juízo de Deus contra os seus inimigos. Quantos são os dias do teu servo? Não é isso? E a parte B?
Eu não posso, irmãos, eu não posso esperar viver muito tempo numa condição como essa. A gente tem a impressão que viveu muito quando vive no sofrimento. A gente tem a impressão que viveu muito quando vive no sofrimento. E quando a gente aparentemente tem uma vida boa, a gente quer viver muito. Estranho isso. Mas a ideia é que a gente viveu muito. Ele esperava que esses dias terminassem. Ele sabe, Senhor, eu sei que não é a tua vontade que eu seja tratado injustamente todo o tempo. Por isso, eu pergunto, quando o Senhor executará juízo sobre aqueles que me perseguem? Essa é a minha expectativa. E aí é aquilo que a gente aprendeu em Romanos, né? 12, eu entrego aquele que tem o poder de vingar, não sou eu que vou me vingar. Eu entrego nas mãos de Deus. Ele pede para que a sentença seja dada e que ele a execute, Deus execute. Ele deseja nada além do que justiça, para que o caráter dele, a pessoa dele seja justificada e os seus inimigos fossem silenciados. O Senhor vai vingar o seu povo, isso é bíblico, isso é claro. O dia de que ele vai resgatar o seu povo é o dia de destruição dos inimigos. Mas o tempo demora, o tempo passa, e demora, e demora, e demora. E parece que a gente tem a tendência em esquecer das promessas, até mesmo do juízo de Deus. É comum, quando você lida com sofrimento, primeiro esquecer da lei, deixar de esperar pela salvação de Deus, aguardar no Senhor, e você começa agora a querer fazer justiça com as próprias mãos, e quando você vê a justiça proliferando na sociedade, você diz, Deus não existe, para que então a justiça? E então o salmista tinha esperança, Senhor, quando executarás julgamento sobre aqueles que me perseguem? Ele sabia que Deus iria executar juízo sobre os seus inimigos. Nós nunca deveríamos imaginar que a injustiça vai tomar conta da terra por toda a eternidade. A injustiça é parte dessa realidade enquanto o Senhor não vem lançar fora todo o mal e toda a prática de iniquidade e condenar todos os praticantes da injustiça. O salmista aguarda no Senhor. Ele chora dia e noite, dizendo isso, aguardando pela libertação do Senhor. Ele não só espera olhando com um olhar cansado, ele não só desmaia quase diante de Deus, esperando pela salvação. Ele aguarda, ele não se esquece dos estatutos de Deus, mesmo diante da tribulação dos inimigos. Agora até a vingança, ele diz, essa vem das mãos do Senhor. E é nela que eu aguardo. E é nela que eu aguardo. Verso 85, leia comigo. Alguém pode ler, por favor? Esse é o verso 85, né? Para mim... Que era interessante, irmãos. Veja agora a obra do mal. Veja o que produz o homem que teme a Deus diante da perseguição. E veja agora o labor, o trabalho dos ímpios. A lei de Deus nos manda amar ao próximo como a nós mesmos. Pelo contrário, deveríamos tirar os homens da cova. Esses armam covas para as pessoas caírem nela. Eles armam ciladas. Isso é a prática deles. Eles são trabalhadores. Eles trabalham para a ruína dele. Eles cavaram poços. E veja, não apenas um, mas muitos, diz o texto. Muitos poços. Eles deveriam ter vergonha de tal miséria. Não, ele não tinha vergonha, ele não tinha nenhum sentimento de vergonha. Eles estavam soberbos, eles eram arrogantes, eles estavam conscientes de que aquilo era inteligente.
Aquilo era bom. Eu ouvi falar de uma professora na Universidade Rural, que ela dizia que a maior alegria dela era quando via um crente desviado. Ela tinha prazer de armar ciladas para desviar aqueles que se diziam tementes ao Senhor. Ela se gabava disso. Como alguém se gaba disso? Como alguém se orgulha disso? Eles não amam a lei, por isso eles vivem dessa forma. Nem eles, nem os poços que eles cavavam eram de acordo com a lei. Eles eram cruéis, eles eram enganadores. E os poços não era manifestação de amor, como eu falei, pelo contrário. Era de ódio a Deus e de ódio por aqueles que temem a Deus. Que o salmista diz, olha irmão, se as pessoas guardassem os estatutos do Senhor, se eles amassem os estatutos do Senhor, eles iriam levantar as pessoas dos poços, eles iam cobrir os poços para ninguém cair neles, eles nunca gastariam um minuto trabalhando para ferir os outros maldosamente. O salmista, em toda perseguição, ele não diz, eu vou maquinar o mal. Até a Escritura diz, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Essa é a lei de Deus. Quando nós somos soberbos, a primeira coisa que nós fazemos, nós desprezamos os outros. E porque nós desprezamos os outros, irmãos, nós vamos tratá-los como ridículos, menosprezá-los até. Esses inimigos de Davi, eles eram inimigos de Deus, esse é o ponto central. E os ataques contra Davi, irmãos, de modo claro, não vinha da parte de Deus no sentido dele estarem obedecendo à lei de Deus. Era parte do governo, da providência, mas não no sentido de que eles estavam ali obedecendo os seus mandamentos. Enquanto Davi dizia, o meu prazer é obedecer à lei de Deus, essa é a minha alegria, eles não estavam ali em busca de satisfazer a vontade de Deus. Mas apesar de toda a maldade dele, Deus estava usando aquela circunstância para produzir no coração de Davi a verdadeira esperança, a confiança na palavra, em Deus, na salvação de Deus, e ele ficar completamente olhando para o mundo, para a estrutura e dizer, eu não confio nos homens, não confio em mim mesmo, eu confio em Deus, eu confio na promessa que vem de Deus. Enquanto o mal que eles faziam visava me destruir, o Senhor estava forjando no coração uma esperança inabalável. É interessante isso, porque certa vez eu ouvi de uma pessoa que perdeu muita coisa nessa vida como cristão. Mas muita coisa. Perdeu muita coisa. E ficou praticamente sem nada, sem família, e sofrimento, morte, abandono, todo tipo de coisa que você possa imaginar. Eu lembro que essa fala, você odeia Deus? Ela disse, eu só tenho Ele, eu não posso perdê-lo. Eu perdi tudo, eu não posso perder a Deus. Eu estou apegado à única coisa que eu verdadeiramente possuo. É isso exatamente. O que Davi estava nos ensinando é exatamente nisso que eu coloco a minha esperança. Na salvação de Deus, na obra dele, na promessa dele e na misericórdia dele. O verso 86, então, descreve como é o mandamento de Deus e qual a natureza dele. Leia comigo, por favor. 86. Interessante. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Eles me perseguem injustamente.
ajuda-me, socorre-me. Ele não encontrou uma falta na lei de Deus, nenhuma, irmãos. Ele estava sofrendo por causa da lei, ele estava sofrendo por causa da verdade, ele estava sofrendo porque ele amava a Deus, mas ele não encontrou uma falta na lei de Deus. E ele estava disposto, independentemente do que custasse amar a lei, ele dizia, é digno. O caminho que o Senhor nos traçou e que é amar a lei é difícil, mas isso é correto, é justo isso. E eu vou ter muitos inimigos por causa disso. Mas eu prefiro ter a lei de Deus e Deus como meu melhor amigo do que a amizade do mundo que eu dei a Deus e a sua lei. Eu prefiro ter a lei de Deus e a sua promessa como os meus amigos do que ter o mundo como meu amigo. Ele sabia que no fim, irmãos, Deus iria, não é, fazer com que tudo aquilo fosse para o seu próprio proveito, para o próprio bem do salmista. E o salmista já pode dizer isso através da maneira como ele descreve o modo como ele lida com o sofrimento. Eu não vou perder nada obedecendo ao Senhor. Eu vou ganhar. Eu não vou ganhar nada desse mundo, das pessoas, mas de Deus. Nós somos chamados para viver pela fé. Esse é o ponto. É não ter os olhos nessas coisas e não acreditar. Não acreditar apenas no que eu vejo, ou provo, ou toco nessa terra, mas nas promessas que me são dadas em Cristo Jesus. Eles me perseguem de modo errado, erroneamente, socorre-me. Que foi que eu fiz contra eles? Se eu agi segundo a verdade, eu amo a tua palavra, eu tenho prazer na esperança, eu amo os teus ensinamentos. Que mal eu fiz a eles? A tua lei me ensina a amar os meus inimigos. Que mal eu fiz a eles? Esse é o ponto. Ajuda-me, Senhor, para que eu não caia nas ciladas, para que eu não caia nos poços que eles armaram contra mim, para que eu me desvie do caminho que eles trilharam, das armadilhas que eles colocaram para mim. A ajuda de Deus é a esperança do salmista. Deveria ser a nossa também. Seja o que for que nos faça sofrer, nós podemos esperar pela ajuda de Deus. Ela não vai tardar. Que esperança extraordinária, irmãos. Ajuda-me, Senhor. Essa é uma oração adequada para o jovem, para o velho. No trabalho, no sofrimento, na vida e na morte. Ajuda-me, Senhor. Essa oração é adequada para os que temem a Deus. Ajuda-me, Senhor. A ajuda de Deus, a salvação de Deus, a promessa de Deus. Ajuda-me, Senhor. Essa é a esperança. O verso 87, chegando ao próximo do fim, leia comigo, por favor, mais uma vez. Perceba sempre o contraste. Quase, irmãos. Quase eles me consumiram sobre a terra. Quase eles deram cabo de mim sobre a terra. Um comentarista diz assim, um leão, os leões estão em correntes. Eles não podem ir além daquilo que Deus permite. Quase. Mas não é porque eles não quisessem, não é porque eles não porque eles não desejassem, não porque não fosse o intento, é porque Deus não permitiu. É porque Deus não permitiu. Há limite no poder deles, irmãos. E
se eles pudessem alcançar a mim, eles só me matariam o corpo e a alma, ou melhor, apenas tirariam minha vida, mas não poderiam alcançar minha alma. Eles têm limite nas suas ações. A minha porção é o Senhor, a minha esperança está no Senhor, não está nessa vida. Ele diz: eu não esqueci dos teus preceitos. Nada pode me tirar da obediência à tua lei, Senhor. Se nós nos apegarmos aos preceitos e à lei, se nós nos apegarmos aos preceitos e à lei, nós seremos resgatados pela promessa. Se nós nos apegarmos aos preceitos e à lei, sem dúvida, nós seremos resgatados pela promessa de Deus. As promessas de Deus é exatamente aquilo que vai ser o objetivo final. Se nós estamos resolvidos, irmãos, a morrer do que rejeitar ou esquecer de Deus, nós podemos esperar nele que nós não vamos morrer. Mas nós vamos ver e aguardar que nós veremos a destruição dos inimigos que nos odeiam. Se eu desejo morrer antes de esquecer ou abandonar a lei de Deus, e nós dependemos de Deus para viver, pode ter certeza disso, irmãos, que o Senhor poderá nos conceder a graça de ver os nossos inimigos destruídos. E nós veremos isso, seja agora, ou seja no glorioso dia, quando nós formos assuntos ao céu. Tudo isso o salmista vem lhe dando: lei, esperança, salvação, os preceitos. Tudo isso é aquilo que Deus tem feito e onde Ele tem colocado a esperança. E tudo aquilo que os inimigos desejam fazer e onde mesmo assim Ele tem colocado a sua esperança. Agora Ele chega ao âmago da questão. O Salmo, o verso 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia. Se nós formos reavivados na nossa piedade, irmãos, certamente nós poderemos passar por todas as nossas tribulações com esperança. Você sabe qual é a nossa melhor proteção contra os tentadores e os perseguidores? A nossa maior é ter sido vivificado pela misericórdia de Deus. O que é que a vivificação me dá? Vida. Vida abundante. Quando nós estamos vivos, nós somos capazes de suportar a aflição, de conquistar o pecado. Nós olhamos para a bondade de Deus, irmãos, ali, como a fonte de vida espiritual que nos socorre no dia das nossas fraquezas. Para que tudo isso? Para que ele pede ao Senhor: Senhor, vivifica-me segundo a tua bondade, a tua misericórdia? Para que tudo isso? Não é para que eu não sofra mais. Não é para que eu não passe mais pelas tribulações, mas é para que então eu guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Se o Senhor me der vida, por tua misericórdia, eu vou ter prazer nos teus mandamentos. E quanto mais prazer eu tenho nos teus mandamentos, eu vou esperar por tua salvação, eu vou esperar por tua esperança, eu vou aguardar nos teus estatutos. Se eu estiver vivo, eu vou poder lutar. Se nós formos
vivificados pelo Espírito de Deus, irmãos, nós exibiremos um caráter santo. Santo. Nós seremos fiéis às doutrinas, como a Escritura nos ensina. Quando o Espírito nos visita, então ele nos faz fiéis. Quando ele opera em nós, ele nos faz amar a sua lei, a sua palavra, a sua salvação. É por isso que Jesus disse: o Espírito virá quando eu for, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não crê em mim. Que coisa interessante, né? O Espírito me fará crer em Cristo, amar a Cristo. Ele me fará amar os seus estatutos, a sua lei, os seus preceitos. O salmista é muito prudente. Ele não pede: Senhor, apenas me livra do sofrimento presente. Ele pede também: renova a minha vida, para que eu possa suportar as aflições. Renova a minha vida, vivifica a minha vida. No finalzinho do verso 80, ele queria um coração, literalmente um coração reto. Agora, ele busca um coração vivo. Que é somente se a tua misericórdia me alcançar, eu terei prazer, guardarei os testemunhos. E isso veja como é fundamental aqui. A ordem não é inversa. Eu guardo os testemunhos, então o Senhor vai me vivificar. Não é a minha obediência que vai produzir vida nesses termos aqui. Porque isso era o princípio da lei de Moisés, claro. Obedeça e viva. Agora eu não posso, eu estou morto. Eu preciso exatamente da misericórdia, da graça de Deus. E aí então ele diz: ora, Senhor, vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos. É somente assim que eu vou guardar os testemunhos, se o Senhor me der vida. Senhor, me conceder salvação. O que eu preciso, acima de tudo? Ter um coração vivificado. Como eu posso? Pelas misericórdias de Deus. Se o Senhor fizer isso comigo, eu vou amar os teus mandamentos, eu vou guardar os teus preceitos. Ele chega no âmago da questão. Como que o sofrimento, como que a dor leva o crente a esperar apenas por isso? Vamos ler, irmãos, verso 81. O que diz, por favor? Veja, eu aguardo a tua salvação. Continue. Porém, eu espero na tua palavra. Tua salvação, tua palavra. Verso seguinte. Esperar por quê, irmãos? Tua promessa. O que mais? Verso seguinte. Perceba esse anseio, os teus decretos, continue. A vida que eu anseio é essa que vai me fazer esperar pela salvação do Senhor, nos testemunhos do Senhor,
na lei do Senhor, nas promessas do Senhor, nos preceitos do Senhor, e eu vou aguardar nele e somente nele, diante de toda essa circunstância vivida pelo salmista. Quanta esperança, irmãos, nós podemos ter quando nós passamos por tantas tribulações na vida. E às vezes nós pensamos, por que tanta demora? Por que o Senhor não se apressa? Às vezes eu olho e já estou desmaiado de tanto esperar. O Senhor está nos ensinando a não pôr a nossa confiança em outro e aguardar pacientemente e fervorosamente pela salvação dele, pelas suas promessas, e aguardar dele a vivificação, quando ele aviva a nossa alma, quando ele muda a nossa sorte, ele nos faz amar os seus decretos, mesmo quando ainda não nos livra nessa terra do sofrimento. O que mais o salmista quer não é só o conforto, mas a obediência aos mandamentos do Senhor. O conforto e a obediência. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa cabeça mais uma vez. Senhor, nós te damos graças por esse momento precioso em que o Senhor nos concede para meditarmos na Tua lei e na Tua palavra. E ajuda-nos, Senhor, a termos o nosso coração submetido plenamente à Tua voz. No meio das nossas muitas lutas, o Senhor nos ajude a ter os nossos olhos fitos no Senhor e esperando no Senhor somente. Ó Senhor, nós somos fracos e pecadores e somos necessitados de Ti. Às vezes os sofrimentos dessa vida tendem a nos fazer querer desistir da caminhada. Ajuda-nos, pelo amor do Teu nome, a não nos esquecermos dos Teus preceitos, a não nos esquecermos dos Teus estatutos e desejarmos a Tua salvação, aquela que procede de fato do Senhor. Quando o Senhor nos livra de todos os nossos inimigos, não apenas agora, mas eternamente. Abençoa-nos e fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.